Vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos. João capítulo 8. Nós vamos dividir o capítulo 8 em 3 partes. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O Senhor abençoe a palavra dele aos nossos corações. O contexto é que Jesus estava numa festa dos judeus. Sua família havia chamado para que ele fosse lá e para que eles pudessem dizer que ele era o profeta e o Messias. Jesus vai para essa festa de uma maneira escondida, mas aos poucos ele começa a perceber que o que acontecia dentro do templo e naquela festa não eram o verdadeiro ensino dele. Então ele se levanta e começa a ensinar o verdadeiro ensino dele. Nós vimos isso no capítulo 7, que eles atravessaram, depois de ter curado aquele endemoniado, eles tiveram e foram para essa festa das cabanas. E lá, então, Jesus começou a ensinar o seu ensino, mostrando a eles a sua sabedoria às pessoas. Jesus, antes, no dia anterior, os fariseus e os líderes do tabernáculo mandaram com que os soldados fossem até onde Jesus estivesse e o prendessem. Mas quando chegaram lá, eles não conseguiram prender Jesus. E isso é muito importante que a gente ressalte aqui nesta noite, porque eles ficaram ali 5 minutos e ouviram o que Jesus tinha para dizer. E o que Jesus tinha para dizer fez com que aqueles soldados percebessem que a ordem daqueles líderes religiosos era contrária aos ensinos e aos preceitos que eles estavam vivendo. Então eles voltam lá, os soldados, e chegam lá. Por que vocês não prenderam ele? Era para ter prendido ele. E eles falaram: olha, nós estávamos lá e ouvimos o que ele tinha para dizer. E eles falaram: então ele te enfeitiçou, ele enfeitiçou vocês com essas palavras. E Nicodemos se levantou, aquele Nicodemos do capítulo 2, fala: não foi isso que aconteceu. Ele nos mostrou a interpretação da lei. Ele nos mostrou o que significava a lei para nós nesses dias. Jesus então sai daquele episódio, vai ao Monte das Oliveiras, e isso é um momento muito importante. Ele vai ao Monte das Oliveiras.
nós vamos perceber que João, ele sempre vai mostrar para nós essas saídas do Senhor Jesus. Isso já não é a primeira vez, nós vimos isso lá no capítulo 4, depois nós vimos no capítulo 5, depois nós vimos no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 e agora no capítulo 8. Novamente o Senhor, ele vai a um monte. O que Jesus vai fazer nesse monte? Nós podemos entender que ele vai a um monte para orar e buscar a Deus. Depois deste embate, depois desse momento que ele está ali na frente das pessoas, ensinando, e se levanta essa oposição a ele, ele vai orar, ele vai se abastecer. E isso é algo que nós precisamos entender. Nós vamos ver na próxima semana, Jesus apresentando, porque no capítulo 7 ele se apresenta como a luz do mundo. Agora no capítulo 8, ele vai se apresentar para nós como aquele que interpreta a lei. Ele vai nos mostrar como ele interpreta a lei e como a lei será a partir dele. E isso é algo fantástico para nós, porque antes dele ir ensinar, ele vai orar. Esse é um princípio que nós precisamos aplicar em nossas vidas, como povo de Deus. Querido irmão e querida irmã, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, vá orar a Deus. Vá lá e se colocar diante do Senhor. É muito importante. Nós precisamos aprender isso com o Senhor Jesus. Nós não sabemos o embate que teremos, a luta que enfrentaremos. Por isso nós precisamos buscar força aos pés do Senhor, o nosso Deus. E como fazemos isso? Por meio da oração, por meio da meditação na palavra de Deus. Então, algo muito importante que nós precisamos tirar de lição nesse capítulo 8. Jesus, ele vai orar, ele vai buscar a Deus. Eu e você precisamos fazer isso. A igreja, essa nossa reunião, é justamente para isso, para nos fortalecer no Senhor, para que possamos orar, adorar a Deus e nos fortalecer ao Senhor. Esse é o momento que você vem servindo a Deus, adorar a Deus, mas você vem também para orar e fortalecer a sua alma e o seu coração para as batalhas que nós temos durante a semana. Por isso, querido irmão e querida irmã, aprenda a vir à igreja. Aprenda a vir à igreja. Nós vimos que no capítulo 7, ele vai à festa dos tabernáculos no templo. Ele vai lá também. Então nós precisamos ter esse entendimento. Quando ele chega, esses fariseus e esses mestres da lei perceberam que ele estava lá. E eles então pegam essa mulher, não tem o nome dela aqui, novamente, uma mulher sem nome. Pegam essa mulher e vão e levam ela até o Senhor Jesus. E falam, ela estava em adultério. E Moisés fala então que ela deveria ser apedrejada, deveria ser morta. E agora, o que você diz? E olha que interessante o que o Senhor Jesus diz. Primeira pessoa que ele fala não é a mulher. Ele não fala ao pecador. Ele fala aos fariseus, aos religiosos. Quem aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Jesus está expondo a hipocrisia religiosa desses homens. Está expondo a hipocrisia de vida que eles estavam vivendo. O cristão, ele não pode viver uma vida que ele fala algo, mas não vive. Isso atrapalha o evangelho. Isso serve de escândalo ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus expõe isso. Mas Jesus não expõe apenas a hipocrisia deles, mas Jesus expõe também que eles não são dignos de julgar, porque eles são
pecadores também. Era muito comum a prática do adultério. Era muito comum nessa época. Como nós pregamos no sermão de domingo passado, era muito comum essa prática do adultério. Então Jesus expõe a hipocrisia, expõe o pecado e expõe que esses homens não eram dignos de julgar. Eu achei interessante, porque hoje o ministro Fux fez uma leitura de um desagravo ao presidente. Mas eu estava acompanhando um jornal, e o jornal virou e falou assim, o noticiário, pela rádio, o noticiário falou que, mostrou que isso foi uma matéria em vários jornais brasileiros, que esse mesmo ministro que estava falando hoje, ele agiu de hipocrisia numa história, porque ele encontrou com o Dirceu num local, e o Dirceu estava com a tornozeleira eletrônica, e ele disse, eu vou dar solução a esse problema. E Dirceu depois confessa que teve essa conversa com esse ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, esses homens chegam perante de Jesus, e Jesus é perfeito. Ele não tem pecado. Ele não é hipócrita. Ele não fala para as pessoas fazerem uma coisa que ele não faz. A hipocrisia da nossa sociedade, ela está cada vez mais pior. Ela é latente. Quando a gente fala que algo é latente, é algo que é presente dentro da sociedade. É muito interessante isso. Como as pessoas hoje começam a deturpar as histórias. É isso que está acontecendo nessa história. O cara é adúltero, o cara é pecador, e o cara queria matar a mulher. A mulher era pessoa frágil. Cadê o homem com quem ela estava adulterando? Porque ele também não está aqui para ser apedrejado também. Porque a lei de Moisés não falava que era para punir somente a mulher, era para punir o homem também. Está dando para entender o tamanho da hipocrisia? Queridos, o Evangelho de Jesus não aceita isso. O Evangelho do Senhor Jesus não aceita isso. O Senhor Jesus quer nos corrigir. E como que Ele vai nos corrigir? Ele vai nos corrigir quando nós buscamos a Ele. Buscamos de todo o nosso coração. É interessante que Jesus está ali. Passa um tempo, os acusadores vão embora. A mulher fica ali parada. Eu fico pensando esse caso dessa mulher. Será que ela não foi porque ela estava com medo deles apedrejarem quando ela passasse pela porta de fora do pátio? Jesus se levanta. E o que Jesus pergunta para ela? É muito interessante essas duas perguntas de Jesus. Onde estão os que te acusam? Onde eles estão? Eles não te condenaram? E observe isso. No capítulo 7, volta um pouquinho lá no capítulo 7, e veja como o Senhor Jesus se aproximou. Verso 16, capítulo 7, verso 16. O meu ensino não é de mim, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso ao meu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece. Por que vocês procuram matar-me? Eles chamam Jesus, você está endemoniado. E Jesus disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados.
No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. E agora vem o texto em que está acontecendo um julgamento. E agora o julgamento o julgamento é flagrante. A mulher foi pega em adultério. Só que nessa sociedade hipócrita, machista, eles não levaram um homem que estava com ela. Jesus expõe essa hipocrisia. Expõe que os homens deturpam inclusive a lei de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Mas essa é a verdade. Os homens da religião estão deturpando inclusive a lei de Deus. Nós não vemos isso hoje em dia? Nós não estamos vendo isso hoje em dia? Homens e mulheres que deturpam, que distorcem a palavra de Deus. Mas o nosso exemplo não deve ser os religiosos, o nosso exemplo precisa ser o de Jesus. E qual é o exemplo aqui de Jesus? Jesus, ele podia julgar essa mulher? Sim ou não? Podia, ele não tinha pecado. A lei veio de Deus. Deus é santo. Ele podia então condená-la e falar: eles não podem te condenar, mas eu posso te condenar. Então eu vou te apedrejar aqui, vou te matar. Mas o que Jesus faz? Pergunta: ninguém te condenou? Ninguém. Jesus diz: eu também não te condeno. Você entende o efeito dessa palavra? Ela merecia a morte, por causa da escolha que ela fez pelo pecado. Ela escolheu pecar. Ela ela deitou na cama com uma outra pessoa que era casada. Ela escolheu pecar. Jesus tinha todo o direito de condená-la. Mas o que Jesus diz? Eu não te condeno. Queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra de Deus nos mostra que aquele que tinha toda a capacidade e poder para nos condenar por causa dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, Ele escolheu não nos condenar. Sabe qual é o nome disso? Graça. Graça. Graça significa favor imerecido. Sabe qual é o tamanho da graça? É muito maior do que eu e você podemos imaginar. Aquela mulher, quando foi pega em adultério, ela sabia: agora eu vou morrer, acabou a minha vida. Mas quando ela se encontra com Jesus, naquela circunstância mais abrupta de sua vida, naquela condição em que ela realmente estava em pecado, Jesus diz a ela: eu não te condeno. E quem não nos condena é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Ele não nos condena. Qual é o exemplo que nós precisamos seguir? É o desses homens que estavam tentando apedrejar essa mulher, ou o exemplo de Jesus? Queridos irmãos, nós precisamos aprender sobre esse efeito da graça de Deus e partilhar o efeito da graça de Deus a cada pessoa, a todas as pessoas. Nós não podemos nos sentir como os juízes da vida do outro.
nós precisamos agir como Jesus e mostrar para as pessoas: aquele que podia condenar, não nos condenou. Ele não nos condenou. Ele continua falando para ela: agora, aproveita o resto da vida que você tem para viver. Mas aproveita com sabedoria. Não vai mais deitar na cama de um homem casado. Não vai mais procurar satisfazer só os desejos da tua carne, só os desejos do que você quer. Aproveita a sua vida, porque hoje você poderia morrer, mas Jesus diz: hoje não é o dia da sua morte, eu estou dando mais uma oportunidade para a sua vida. Talvez a gente não adulterou hoje, mas algum pecado nós cometemos. Se nós olharmos a nossa vida pelo prisma de Êxodo capítulo 20, em alguma coisa nós incorremos em algum dolo. Talvez nós até nos munimos de acusações sobre outras pessoas. Mas entenda hoje, Jesus, Ele se faz presente aqui, e Ele continua dizendo para nós: ainda é a graça, eu não te condeno. O que você vai fazer daqui para frente? Aproveite a sua vida para tentar viver da melhor maneira possível, não mais vivendo numa dissolução de pecado, não mais vivendo buscando resolver as coisas pela sua própria força, não mais vivendo tentando simplesmente viver a sua vida pelo seu querer, mas tente viver como Ele diz aqui no capítulo 7, Ele diz para nós: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus e que não falo por mim mesmo. O que cabe a mim e a você viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus todos os dias das nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu merecia um apedrejamento. Eu merecia ser morto pelos meus delitos, pelos meus pecados. Eu não sou justo, eu sou um pecador. Mas um dia eu encontrei Jesus, e Jesus disse para mim: Carlos, eu não te condeno, mas eu te perdoo. E quando eu entendi a extensão do perdão dele sobre a minha vida, eu entendi que, Senhor, então eu quero te seguir. Eu gosto muito daquele texto, daquele homem de Decápolis. Eu não sei você, mas eu me apercebo muito com aquele homem, que vivia meio que perdido, num mundo meio que perdido. Mas quando eu encontrei Jesus, Ele me deu uma vida nova, um novo entendimento, uma nova possibilidade de viver. Assim também como essa mulher, que ela estava vivendo uma vida completamente dissoluta. Mas o que é triste é que só a mulher ficou ali para ouvir ao Senhor Jesus. Então, quando Cristo está conosco, nós precisamos ter um coração que deseja ouvir a Cristo. Esses religiosos foram embora, continuaram a vida deles pequena, medíocre, insatisfeita, sem esperança, sem fé, sem graça. Mas essa pecadora ficou até o fim, recebeu a graça, recebeu o perdão,
e acolheu em sua vida a orientação de Jesus. Receba hoje da graça de Deus sobre a sua vida. Receba hoje do perdão de Deus para a sua vida. E acolha hoje a oportunidade que nós vamos ter ao sair daqui, de vivermos uma vida nova, com Cristo, uma vida nova, com experiências novas, com entendimentos novos. E aí nós poderemos dizer: um dia Cristo me achou, um dia Cristo me amou, um dia Cristo me perdoou, e um dia eu entendi que eu tinha uma vida nova para viver. Feche os teus olhos, conversa com teu Pai, conversa com Cristo nesta hora, e ouça o que Ele te diz nessa noite. Eu não te condeno, eu te perdoo. Agora, quando você sair daqui, vive a sua vida da melhor maneira que você puder viver. Tente se afastar do caminho da mediocridade, da hipocrisia, das coisas deste mundo, e comece a viver essa vida com Cristo, da graça, do perdão e da vontade de Deus. Senhor, obrigado por Tua palavra nesta noite. Obrigado a Deus porque o Teu Espírito toca as nossas vidas. O Senhor deseja gerar em nós uma nova vida. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos capacitar a viver essa nova vida na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos a lidar, ó Deus, com as tentações e vencermos as tentações. Nos dá forças, ó Deus, quando estivermos atravessando provações, provas difíceis nessa vida, para que nós não venhamos a esmorecer, mas que nós continuemos firmes com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a acolher deste Teu perdão, a compreender a extensão dessa Tua graça, e a não nos esquecer quão grande é o Teu amor, quão grande é o Teu poder para conosco. Coloco a minha vida diante do Senhor, coloco a vida dos meus irmãos nesta noite nas Tuas mãos, e que ao sairmos daqui, possamos fazer das nossas vidas aquilo que Te agrada, viver a Tua vontade. É assim que lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.